E hoje meu pode usar é com a doutora Cris Grande, que me atende assim com maestria, né? Já virou uma amiga, hoje somos até vizinhas de prédio, né, Cris? Sim, somos vizinhas. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Enfim, conseguimos, né, conciliar as nossas agendas. Olha, é difícil conciliar as agendas, mas conseguimos finalmente e vamos conversar um pouquinho. Cris, eu queria te perguntar aqui, né, eu acho que a gente já, não sei se a gente já gravou alguma vez sobre isso, mas conta um pouquinho da tua trajetória até chegar, né, essa tua carreira de hoje, que você tem tanto sucesso e tanto renome aqui, né, como, né, quando a gente fala em harmonização facial, a gente já pensa no teu nome. Mas você, né, se formou em odonto, eu vi que você trabalhou no exército também. Conta um pedacinho da tua jornada e como você foi para essa área. Eu já sou formada em odonto desde 2004, né? E isso denuncia um pouquinho a nossa idade. Não precisa a gente comentar, né? Não, eu sou formada em odontologia, mas me dedico à ROF já faz 11 anos que eu tô só na ROF, na harmonização orofacial, que é uma especialidade hoje da odontologia. Então, a gente tem diversos procedimentos, né? Até quando a pessoa fala, eu fiz uma harmonização como se fosse apenas um procedimento, né? Para nós, na odontologia, ela é toda uma especialidade que te oferece uma gama de tratamentos para melhoria justamente da simetria facial, da harmonização e hoje mais do que nunca do gerenciamento do envelhecimento. Né? Então hoje o nosso foco principal é melhorar autoestimas, né? Melhorar vidas através da harmonização orofacial. Isso a gente consegue também, né, com a consultoria de imagem, com a roupa, né? Você sabendo a cartela de cor do cliente, como que o biotipo dele, as roupas que, né, valorizam mais a silhueta. Então tá tudo, né, tudo interligado, né, Cris? Com certeza, eu acho que assim, hoje se sentir bem com a própria imagem, ainda mais que estamos numa era de imagem no sentido de estar nas redes sociais, né? Não que a gente precise estar perfeito o tempo todo, mas eu acho que cuidar dessa nossa imagem comunica, né? Como dizem, as pessoas já fazem uma ideia de você só de olhar para você. Né? A primeira imagem, né? A gente vende segundos. muito a nossa imagem, Exatamente. né? Como a gente está maquiado, como a gente está vestido, como a gente está cuidando do nosso rosto, da nossa pele, já traduz um pouquinho de quem a gente é, né? E eu acho que isso fala também da consideração que a gente tem com as pessoas que a gente atende. Por exemplo, se eu vou para o meu consultório atender o meu paciente, né? Você está falando da consultoria, da parte de moda, da parte de visagismo, do design, eu falo que até é higiênico, né? E é uma consideração tua ir atender o teu paciente bem vestido, né? Bem penteado. Eu acho que passa uma confiança e uma consideração com as pessoas. A gente fala que a roupa, né, é como se fosse uma armadura, que a gente tem que ilustrar aquela armadura, né, todo dia, né? Você segue a Leila Ama, ela fala muito, né, esse bordão. E Cris, e como que você se interessou ali, né? Você atendia, né? Acho que ali no exército e também não sei se você chegou a ter consultório odontológico. Sim, eu tive por alguns anos, né, alguns bons anos, só a parte odontológica, mas também trabalhava na parte de estética, né? Então, meu mestrado e doutorado é em adesão nessa parte de estética. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso com as primeiras bases em Curitiba, eu fiz um curso e me apaixonei por essa área, porque eu sempre fui muito vaidosa. E confesso que até o motivo de fazer o curso é engraçado, né? Porque eu fui assim, eu vou fazer, né? Que daí pelo menos eu faço em mim. Sim, tão vaidosa, né? Pensei, faço em mim, faço na família, vamos ver. E daí se tornou uma paixão e eu comecei a estudar e fui cada vez mais para o cunho científico disso. Hoje eu estou fazendo um pós-doc na UEPG, numa linha de pesquisa, justamente para a gente trabalhar com esses materiais, porque eu acho que a ciência, né, e a parte da mão na massa tem que estar juntas, e né? a gente sempre tem que estar se atualizando, né, Cris? Exatamente, então eu já fiz especialidade, já fiz residência, já fiz vários cursos curtos, já fiz curso de final de semana que é válido, né, não para você sair injetando, ou, né, eu falo que tem gente que faz meio curso e sai fazendo, exatamente, né, mas eu acho que a gente tem que fazer vários cursos para saber até o que não fazer. Porque no começo da profissão a gente erra realmente, né? A gente precisa afiar o machado, a gente precisa estar sempre nessa eterna busca, né, pelo novo, pelas novas técnicas, porque tudo está mudando. Hoje isso que eu ia perguntar para você, a gente vê uma tendência daquele rosto mais natural, que não tem a cara de um rosto harmonizado, né? Daquela coisa de a make que não parece que você fez a maquiagem, no rosto que não pareça que você fez uma harmonização. Sim, sabe então a gente vê cada vez as pessoas cuidando preventivamente. Sim. E evitando, né, depois
ficar até meio caricato. Um exagero, caricato em tudo, né? Falam muito do quiet beauty, né? Eu sou um pouco ácida nesse assunto, porque o que acontece? Eu sempre fui dessa linha. E eu não sei em que momento as pessoas se perderam nisso, né? Claro que as tendências vão e vêm, né? Os cabelos diferentes, as roupas, né? Eu falo que anos 80, né? Quem enfrentou os anos 80, no modo dos anos 80, bravamente, né? Cabelo pigmalião. Também cabelo, né? E roupa, né, Cris? É uma coisa que é mais fácil de corrigir. Mas, né, a nossa saúde, nosso rosto, então eu não sei em qual momento ali as pessoas se perderam nessa parte do exagero, principalmente, né? Na parte de preenchedores, de fazer grandes modificações. Você acha que, né? Às vezes, a pessoa associava isso como, se eu tiver um rosto harmonizado, uma boca bem preenchida, ela vai passar aquela imagem de que ela é uma pessoa de status, Eu acho que para algumas pessoas... E aí as pessoas se perderam um pouco nisso. Para algumas pessoas existiu isso mesmo, né? Se eu estou fazendo um procedimento estético, eu posso mostrar ao mundo que eu posso fazer, né? E a gente sabe que não é um ticket baixo, né? Mas eu acho que em tudo, né? Eu tava falando sobre isso hoje, em tudo a gente precisa ter equilíbrio. O equilíbrio de estar bem, mas não fora da normalidade, né? A gente tem que estar bem com a idade que a gente, né, que a gente tem. Exato. Mas eu acho assim que não dá pra gente querer chegar lá nos 60 com o rosto de 30, não é impossível. Eu até acho estranho, né? Na verdade, eu acho estranho porque eu acho que a gente precisa aceitar o envelhecimento, entender que essa linha vai acontecer e fazer isso da maneira mais elegante possível. E você saber envelhecer, eu acho que assim, a pessoa que sabe envelhecer, ela é uma pessoa segura, ela é uma pessoa bem resolvida. Sem dúvida, né? E eu acho que, principalmente as mulheres, toda mulher, ela tem um medo do envelhecimento. Eu acho que isso é uma coisa natural, né? Eu acho que algumas poucas pessoas são muito resolvidas com isso. Até com relação a cabelo, né? A gente vê até hoje, né? O homem pode... o homem de cabelo branco é super charmoso, a mulher... já é descuidada. O homem com uma ruguinha pode, mas né, a mulher já não, né? Então a gente tem essas exigências e eu acho que esse medo é maior. Mas eu acho que a tendência sempre vai ser a gente buscar o nosso natural, né? Claro que fazer procedimentos, você está falando isso, mas fazer procedimentos não é algo natural. Mas fazer algo de recuperação que minimize os sinais. O que vai prevenindo, né? Que nem você tá... Quando eu fui lá no teu consultório, né? Você falou de fazer um banco de colágeno, né? Pra gente já ir, né? Guardando ali uma reservinha que acaba não produzindo tanto para... Exatamente. E eu acho que também a evolução da harmonização e dos procedimentos estéticos e dermatológicos, né? No sentido que antes só existia botox, depois vieram os preenchedores, então você trabalhava com aquilo que tinha. E hoje a gente tem uma grande tendência a poder fazer não muito de uma coisa só. Então, com a quantidade de procedimentos que eu tenho, bioestimuladores, tecnologias, né? As maravilhosas tecnologias, fotona, ultrassom microfocado, enfim, a gente tem uma série de máquinas novas, né? Que juntos fazem um bom gerenciamento. Então, o que acontecia? O profissional aprendia uma técnica ou existiam poucas técnicas e usava muito daquilo. E daí acabava tendo um resultado ruim. Muito de botox é ruim, muito de preenchedor é ruim, muito de bioestimulador é ruim. Então, quando eu faço um pouquinho de tudo e entendo que o envelhecimento tem sintomas em todas as camadas, eu consigo gerenciar de uma maneira bonita, né? Então, pensando que quando a gente está envelhecendo, eu envelheço no osso, eu envelheço no músculo, eu envelheço na gordura, eu envelheço na pele. E para cada camada eu tenho um tratamento diferente. Então, o que acontece? Hoje, com a gama de tratamentos, o profissional que gosta de uma técnica só, ele não vai ter um bom resultado. E não vai sobreviver no mercado. Não vai, porque o que acontece? Ele só tem um público específico. Cris, e a gente falou aqui em colágeno, né? Uma coisa bem... Me tira uma dúvida, uma coisa que tem muita contradição. O colágeno tomado via oral, o que você acha sobre isso? Ele funciona? Na verdade, o colágeno é uma molécula muito grande. E o que acontece? Quando a gente toma ele, a gente toma hidrolisado, quebrado pela água, para uma molécula ficar menor. Então, o nosso organismo não tem a capacidade de quebra para absorver um colágeno. E outra, quando você toma um colágeno, ele já tem que ser hidrolisado, né? Numa quantidade adequada para o teu organismo, com alguns coadjuvantes de absorção, como a vitamina C. Você tem que estar realmente bem, com o organismo reguladinho para que aconteça essa absorção.
E o que acontece? O nosso organismo é muito inteligente, então o que ele vai falar? Olha, ele não vai falar assim, nossa, colágeno, vai lá na pele da Cris, porque a pele dela não tá boa. Primeiro ele vai para uma articulação, primeiro ele vai para um tecido que está necessitando. Então não que não funcione, mas é um conjunto de situações. E eu acho que tem muito a ver, né, Cris, me corrija se eu estiver errado, com até o estado imunológico da paciente. Sim, também. Às vezes a paciente não vai absorver. Parte nutricional, né? Então hoje genética também. Eu prefiro muito mais algumas outras fórmulas que são mais eficazes do que o colágeno oral. Então precursores de silício, né? São muito mais eficazes, aquilo que vai antes da sintetização do colágeno no nosso organismo. E eu acho que para o colágeno mesmo, nós temos muitas técnicas de indução, tecnologias e os próprios injetáveis, né? Que vão trabalhar super bem em conjunto. Então, acho que o resultado vai ser mais rápido, né? Às vezes até você tomando colágeno, até você atingir o efeito, demora muito tempo. Não que tomar o nutracêutico não seja bom, né? Eu falo que existe aquilo que você passa, que é o dermocosmético, aquilo que você toma, que é o nutracêutico, e aquilo que a gente faz dentro do consultório. Então eu falo o pré, o pós, né? E o durante, todos são importantes. Mas não adianta dizer que você tomar alguma coisa ou passar alguma coisa vai ser melhor do que o procedimento em si. É um conjunto e, sem dúvida, o procedimento é muito mais eficaz. Com certeza, ele dá aquele efeito imediato, né? Exatamente. Cris, você tá com uma máquina nova agora, queria que você contasse um pouquinho. Eu fiz, né, no pescoço e no rosto e, assim, deu um resultado muito bom, assim, até me surpreendeu. Conta um pouquinho, fora essa máquina, o que você vai ter de novidade pro ano que vem? O que você vai trabalhar de novo? Agora vão ter as feiras, os congressos que acontecem no começo do ano, né? Tem lá em Paris o INCAS, nós temos também aqui no Brasil o Congresso de Odontologia Internacional e provavelmente teremos mais tecnologias. Eu tô namorando uma tecnologia, depois eu falo um pouquinho para vocês. Cris. Mas a gente tem, aqui eu tenho no consultório hoje, é um ultrassom micro e macro focado, que é da Classes, que é o MPT, né, que é uma excelente máquina. Temos outras no mercado, então a que eu tenho lá é essa. E ela trabalha principalmente forma de rosto. A gente nota, eu senti o meu rosto mais levantado, assim, a gente fala que é um lifting, um pequeno lifting, né? E eu falo muitas vezes que o MPT ele é utilizado para uma não mudança. Às vezes o paciente fala, nossa, eu não mudei. E ele está há 6 anos fazendo a máquina. Então a não mudança, né? Experimente a não fazer. A não fazer, como você estaria, né? Exatamente. Mas eu vejo que ele dá muita diferença, principalmente na elasticidade da pele, né? Quando você puxa, assim, eu falo que o pinch test, o teste de pinça profundo, que é quando a gente puxa a musculatura, ele fica bem curtinho, porque ele trabalha muito no SMAS, na musculatura. Ainda não existe nenhuma outra tecnologia que trabalhe a musculatura tão bem como o Ultraformer, né? Ou o ultrassom micro e macro focado, que existem de várias marcas, né? E também a gente tem as tecnologias, por exemplo, do Fotona, o Lavian, os lasers que trabalham a superfície. O Lavian também é maravilhoso, né? Eu já testei. Muitas pessoas usaram de maneira errada. Eu falo que as tecnologias, quando elas são usadas de maneira errada, a pessoa fala, nossa, mas eu não senti tanto efeito. Né? Mas o Lavian é uma máquina para se fazer várias vezes, não é uma máquina para fazer uma vez só. E tem também, né? As máquinas são maravilhosas, tem toda a tecnologia, mas muito importante é quem vai operá-las. Exatamente. Se vai fazer de forma correta. Até porque eu falo, né? As máquinas, elas vêm de uma plataforma, de um importador, elas são de uma marca comercial e cada máquina tem uma forma de aplicar. Então, se eu treinei o Liftera, que é uma máquina de ultrassom micro e macro focado, não é a mesma coisa que o Ultraformer. Então não adianta você colocar na mão de uma pessoa que não está habilitada a fazer a aplicação da máquina. E é muito importante, porque podem ocorrer intercorrências de você usar essa máquina de maneira errada. Então quantas vezes eu vi pessoas que usaram um laser e ficaram manchadas? Mas você usou na intensidade correta? Você viu o fototipo dessa pessoa? É uma pele mais clara, uma pele mais escura? Você perguntou para esse paciente se ele manchava? Então não adianta, assim, sabe aquela coisa, venha fazer tal máquina. É indicado para você? Você não vai se expor ao sol, de repente, exatamente, né? Ou seja, esse paciente também é colaborador? Ele vai ajudar no meu tratamento? Também não sei se faz sentido, Cris, mas às vezes, dependendo do procedimento, a pessoa tem que ficar alguns dias
Por exemplo, uma pessoa fumante tem que ficar alguns dias sem fumar, Sim. sem beber bebida alcoólica, né? Porque pode interferir Eu falo no que tratamento. principalmente para os tratamentos de colágeno, a gente precisa arrumar a casa. Porque o que acontece? Se você não tem, não que não vá ter resultado, mas para você ter um bom resultado, se a casa estiver em ordem antes, se você estiver tomando nutracêutico, diminuir Com a pele ali, bem hidratada também, tomando muita água, se alimentando bem, dormindo bem, obviamente numa paciente que é muito mais equilibrada, eu tenho mais resultados. E outra coisa que influencia é a idade que você começa. Isso Porque o que acontece? A célula, né? Vou falar um pouquinho agora mais científico, né? A célula que produz o colágeno, que é o fibroblasto, ela envelhece. Então, o que acontece? Porque algumas pessoas chegam lá com 55, 60 anos fazer um bioestimulador e tem que fazer 3, 4, 5 sessões e não tem o mesmo resultado de alguém que começou com 30. Porque na primeira sessão precisa acordar essa célula, na segunda começa a produzir. A pessoa já na tá com um terceira, estoque ali de colágeno. Por isso que a gente fala de banco de colágeno. Se eu começo cedo, como a gente começou em você, né? O que acontece? Eu vou precisar, até financeiramente vai ser melhor para você, porque você vai gastar menos, de uma forma mais inteligente, e eu nem vou deixar a sua célula envelhecer. Então ela não vai precisar de muito produto e muito investimento para que você tenha um bom resultado. Então até nisso você tem que pensar, né? Se o profissional está pensando nisso para você também. E uma coisa que eu já comentei, né, em outros bate-papos com você, que o que me, né, assim, que me fez ter confiança, né, e sempre seguir o seu trabalho, porque eu lembro que uma vez eu fui numa dermato e ela me recomendou uma série de coisas. Eu saí de lá e falei, meu Deus, eu tô acabada, né? Eu tô com o pé na lama. E aí eu lembro que eu fui no teu consultório e você falou, não, Gi, você não precisa desse tipo de tratamento, porque você tem estrutura óssea, mais tarde talvez precise, mas você não precisa disso por enquanto. Mas exatamente isso faz a gente ter credibilidade, porque não é só vender, é que nem eu, por exemplo, na Bibi, né? A gente vende calçado infantil. Eu jamais, e oriento as meninas, eu não vou indicar um calçado que está saindo do pé da criança, que possa depois, de repente, causar um acidente da criança tropeçar, ou um calçado que está apertado de repente, que vai machucar o pé. A gente não vai, né, não fica empurrando, né, a mercadoria. E eu acho que a estética tem muito disso, né? Você enxergar o paciente como seringas ou como protocolos, ou vender protocolos milagrosos, né? Ou protocolos com muitos procedimentos. A gente vê que está muito banalizado, né? Principalmente a parte médica, né? Com os emagrecedores, tudo aquela receitinha pronta para todo mundo. É triste porque, como diz a nossa mãe, você não é todo mundo, né? Uhum. É aquela frase clássica que eu falo para os meus pacientes, você não é todo mundo. Já chegou paciente no meu consultório e falou, eu quero fazer o mesmo que a minha irmã fez. Eu falei, mas você não precisa. Então, claro que tudo cabe vender porque não vai fazer mal, né? Vamos dizer assim, de forma genérica, né? Sim, existem coisas que vai dar ruim. Mas para que eu vou fazer o paciente realizar um procedimento se ele pode usar o recurso financeiro dele de uma forma muito mais inteligente? E é isso que fideliza, né? Que faz a pessoa ter aquela confiança. Eu falo exatamente, se você é a pessoa dos protocolos milagrosos, que você faz, né? A pessoa tem que reformar. Uma vez chegou uma paciente para mim e falou assim, nossa, nessa clínica aqui eu vou ter que vender meu carro para melhorar. Eu falei, você não precisa de tudo eu já isso. tive amigas minhas, assim, e eu falo muito isso também, porque a gente tem profissionais tão bons na nossa cidade, né? E já aconteceu, assim, de amiga minha me mostrar, eu fui numa médica lá em Curitiba, uma dermato famosa, e assim, na minha idade, não tinha muito o que fazer, e olha, vai sair 50 mil para eu fazer um procedimento. Eu falei, meu Deus, né? Que claro, absurdo. cada um cobra o seu ticket, né? Claro. Mas eu também sempre penso no paciente nesse aspecto, porque você vai ter aquele paciente uma vez, depois e você não vai mais. Porque não existe milagre. Existe acompanhamento e gerenciamento. E é tudo uma construção, né? Que vai indo. E já imaginou você todo ano gastar isso? Não, será que você vai quebrar a paciente, nunca mais vai voltar. Exatamente, né? Não é necessário, né? Eu não preciso vender todos os procedimentos. Por isso que quando o paciente chega lá na clínica, eu sempre faço a minha primeira consulta, que eu falo que vale mais ouro do que qualquer procedimento, porque qualquer pessoa bem treinada faz um procedimento bem feito. É ruim falar isso, mas eu acho que qualquer pessoa bem treinada faz. Agora, o olho estético, que a gente chama de aesthetic eye, que é reconhecer o que o paciente precisa, é o bater o olho em você e falar assim, olha, Gi, você tem boa estrutura óssea, mas você tem
quais são teus pontos fortes do teu envelhecimento e quais são os pontos fracos do teu envelhecimento. Porque todo mundo tem um ponto forte. E se esse é o ponto forte, eu não tenho por que trabalhar nele. E outra, trabalhar com escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu falo para o meu paciente o que te incomoda. Né? Porque muitas vezes eu já... Ela não está incomodada com uma coisa que você observou. Exatamente, porque criar demanda é antiético. E as pessoas pararam de entender que criar demanda é antiético. Então já aconteceu de uma paciente chegar para mim no consultório e falar: olha, eu fui numa determinada doutora e ela falou que eu precisava arrumar meu nariz, mas eu nunca tive problema com meu nariz. Agora eu não consigo parar de olhar o meu nariz, porque virou um problema para ela. Agora, isso é super interessante na consultoria de imagem, quando a gente sugere, né, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente nunca sugere assim, você precisa fazer uma projeção de mento. Essa pessoa vai se ofender com aquilo, ela não está enxergando aquilo. Mas é aquilo que a gente então, fala. Então a gente tem que ter Explica muito o ponto cuidado. Forte, o ponto fraco. Você tem alguma coisa que você se incomoda no seu rosto, que você, e às vezes a pessoa nem vai saber comunicar. Ou você quer passar mais força, o que você quer passar para as pessoas que estão te vendo. Então, já aconteceu de chegar paciente no consultório e querer deixar o rosto mais feminino, porque tinha um rosto mais masculino. Já aconteceu de ter um rosto muito infantil e querer passar um pouco mais de seriedade, até de sensualidade, assim como ao contrário. Eu sou uma mulher muito sensual, eu trabalho no mercado imobiliário, eu quero vender e eu sei que a última decisão normalmente de comprar uma casa é das mulheres, e eu vendo para homens e para mulheres, eu quero ficar um pouco mais sóbria, eu quero ficar menos sensual. Isso também acontece. Sim. Então a gente tem essa possibilidade. A gente sempre tem que encontrar, né, qual que é o estilo da pessoa, mas adequar também ao ambiente que ela trabalha. Exatamente, escuta ativa, né? O que o meu paciente deseja. E a partir disso eu vou conseguir explicar aquilo que eu posso entregar e aquilo que eu não posso entregar. Né? Expectativa, realidade, tem outra coisa, né? A franqueza e a honestidade de falar, eu te entrego até aqui. Porque tem muita gente que promete milagres e depois a pessoa sai frustrada. E acaba acontecendo também as aberrações, né? Por exemplo, o paciente já está numa flacidez de pele tão grande que ele precisa ir para um bom cirurgião plástico. E eu quero tentar sanar isso com procedimentos minimamente invasivos. Eu não vou conseguir entregar um bom resultado. Então, até onde eu, profissional, entrego um resultado bom? Até onde eu vou? Essa franqueza com o paciente é muito importante, né? Eu acho que isso faz você, né, uma profissional tão recomendada e com tantos clientes tão renomadas, né? A gente tem essa fidelidade, né? Por ir lá, porque se sente segura. Essa é a ideia. E também queria te agradecer muito por ter topado, né, de vir aqui. Eu sei que as nossas agendas não são muito fáceis, né? Mas deu certo. E eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo agora nesse comecinho de ano, passe a tua página, teu Instagram, você mostra um pouquinho da tua vida pessoal também, acho que as pessoas gostam de acompanhar o endereço da tua clínica. Então, a clínica fica lá no Corporate Center, lá na cobertura do 10º andar. O meu Instagram é @doutoracrisgrande, né? Então nos acompanhem lá para saber um pouquinho do nosso trabalho. A forma que eu acredito na beleza é de uma beleza que flui, né? Deixar a beleza da pessoa fluir e sempre gerenciando isso dentro das expectativas e da realidade do paciente. Né? O meu propósito é melhorar a autoestima. Né? Eu amo o que eu faço, eu acho que se você não faz de coração, você não entrega o teu melhor. E o meu propósito hoje é esse, né? Melhorar vidas através da autoestima. Eu sei que também é a mesma ideia que você tem. Como a gente tem essa mesma, compartilha desse mesmo propósito, né? Eu peço para vocês ficarem ligadinhos aqui nos nossos Instagrams, porque o ano que vem vai sair muita novidade. Muita parceria legal. Exatamente. E a pessoa que se sente bem, se relaciona bem, vive bem e é mais feliz. Então, beleza também está ligado com saúde. A pessoa bem arrumada, bem vestida, quando ela se torna uma pessoa mais segura e mais produtiva.